pessoal pediu para a gente aqui atualizar os tempos. Como ficou a classificação geral? Pergunta do Fábio Oliveira. Fábio, vamos jogar os tempos na tela para vocês. Agora a gente já tem aqui a classificação geral. Então tá aí. Os tempos já a gente... O pessoal pediu pra gente um pouquinho para baixo, vamos acompanhar junto com vocês. Os tempos. Primeira colocação, Bruno Luiz Risseto com tempo de 55,589. Aqui o grid geral, tá? Lembrando que a categoria Challenge Cup e Master, elas largam juntas. Leonardo Torres na segunda colocação, Eduardo Souza Navarro Bezerra e Paulo Rossetti na terceira e quarta colocação na sequência, né? Na quinta colocação, o Rodrigo Moraes, o Borracha. Atualizar agora também os tempos da categoria Cup. Na 10ª colocação geral, porém na primeira colocação da Cup, o Bruno Rocha, com torcida no Facebook. E o segundo, o Yuri Zimmer, larga na 12ª colocação geral, porém é o segundo da categoria Cup. Na terceira da categoria Cup, terceira colocação, do Júlio Sandini. E na quarta do Diego Pardo, quinto colocado, o Júlio Antônio Gibrabauer. Categoria Master. Quem larga na primeira colocação é o Clodoaldo Gato, na categoria Master. Segundo, o Nirson Lenz. E o terceiro, Marcos Clemente Dupchak. O Clemente, né? Deixa eu, para não me perder aqui, vou baixar um pouquinho aqui os tempos para vocês. Daniel Estival na quarta colocação e na quinta da Master, o Maurício Calassa. Vou deixar mais um pouquinho aí para vocês observarem a ordem de largada. Lembrando que a largada será lançada, possivelmente 2 voltas de apresentação e aquecimento dos pneus, para então ser realizada a largada. Galera, tá aí os tempos. Qualquer dúvida, aciona a gente via Facebook e a gente atualiza para vocês. Previsão de largada para as 13h10. Faltam uns 3 minutos. Aqui no meu relógio são 14h07. 2h07 da tarde deste sábado, dia 18 de agosto, um dia muito importante. Você já vê ali no cantinho da tela que os pilotos já estão se preparando para alinhamento, volta de apresentação e largada. Aí sim, galera. Aí a emoção vai correr solta por aqui. 20 voltas, teremos aproximadamente 18 minutos de corrida. Equipes de pilotos já acionando os karts para então a pista ser liberada, os pilotos irem para a pista, alinhamento, e aí é valendo. Aí é cada um por si, viseira baixada, pé direito atolado no acelerador. Quanto menos precisar frear, melhor para o piloto. Só que também, se não frear, pode errar uma curva. Tem que ter muita consciência, tem que ter muita concentração para ser preciso, para ser o mais regular possível, sem deixar de ser rápido. Os pilotos já vão aparecer na tela para vocês, com as imagens deles saindo dos boxes. Aí na tela para vocês a saída dos boxes. Pilotos neste momento com o coração a mil, pensamento somente em chegar na frente, mas não dá para todo mundo chegar na frente não. Apenas um vai ser o vencedor por cada categoria, portanto temos 3 categorias na pista, serão 3 vencedores, cada um buscando o seu melhor tempo. Categoria Challenge Cup Master, 33 pilotos estavam inscritos, um piloto por uma razão de força maior não compareceu, e agora sim, pilotos entrando na pista do Kartódromo Beto Carreiro. Você já acompanha no som de fundo o som dos motores roncando, motores Fortex preparados.
Todos karts praticamente iguais, a diferença é no pé e na concentração do piloto. Já vem para fazer ali a volta de apresentação e aquecimento dos pneus. Nós estamos com a temperatura na casa dos 19 graus, portanto os pilotos já vão para o anel externo para fazer o aquecimento. Lembrando que a volta de apresentação e aquecimento é pelo anel externo, não é pelo traçado normal da pista. Serão realmente 2 voltas. Na próxima já devem começar o alinhamento. É isso que o piloto quer: entrar na pista e acelerar. E é isso que nós queremos. As emoções de uma corrida de kart. Olha que grid espetacular. Os pilotos já vêm ali lado a lado para se preparar para a largada que será lançada. Eles devem vir mais uma vez pelo anel externo para então começar a acelerar e estar valendo. Os diretores de prova ficam atentos, os pilotos têm que estar bem posicionados. Se não estiverem nas suas respectivas colocações, não será dada a largada. Vão para mais uma volta, lembrando que é tudo descontado do tempo. Aí sim, na imagem para vocês os primeiros, são 32 karts. A direção de prova dando ok, a bandeira verde será agitada, a bandeira verde quadriculada será agitada, está no alto ainda, está valendo. A partir de agora está aberto oficialmente as provas do segundo semestre da Copa Challenge. Já tem piloto levantando poeira por lá. Olha, a pancada voou, peça para todo lado. Vamos tentar recuperar essas imagens no replay. Ficou muito piloto por ali. Tem mais de 3 pilotos que ficaram para... Tem 3 pilotos no guardrail. Um piloto já me parece abandonando a prova. Fim de prova para alguns pilotos já na primeira volta. Vamos ficar de olho para ver se está tudo bem com o piloto. Demorou um pouquinho para sair do kart. Enquanto isso, os demais que seguem na corrida, seguem adiante. Tem um piloto já vindo pelo anel externo por aqui. Vai abandonar a prova. Vou ficar de olho para ver quem é o piloto que abandonou a prova. Enquanto isso, vem os líderes para completar já a primeira volta. Já tem disputa pela liderança. Na primeira passagem a gente atualiza para vocês. Olha o replay da largada. Vai levantar a poeira, foi piloto para todo lado, peça voando e a pancada. 1, 2, 3, 4, 5 pilotos. Mais uma vez. Na nossa câmera central. Pegou também a confusão por lá. Talvez seja decidido. Ou melhor, talvez tenha decidido a corrida de alguns pilotos. Na próxima passagem a gente já vai ter os tempos e a colocação dos pilotos. Mas lembro que foi fim de prova para alguns deles. Liderando a corrida o piloto do kart 145. O Leonardo Torres. Leonardo Torres que teve um problema durante o treino classificatório. Exatamente, Leonardo Torres passa na primeira colocação. Bruno Rissetto é o segundo. Eduardo Bezerra é o terceiro colocado. Paulo Rossetti está na quarta colocação. Bruno Rissetto, que largou na primeira colocação, já caiu para a segunda posição. Na categoria Cup, Yuri Zimmer lidera a prova, seguido de perto de Bruno Rocha. Possivelmente teremos disputa entre esses dois pilotos que estão muito próximos, inclusive em posições imediatas. Na categoria Master, o Clemente Dubchak lidera a prova. Ele vem na 15ª colocação. O seu imediato ali, o seu adversário direto, está na 18ª colocação, que é justamente o Mauro Monteiro Mondim. Vamos para a corrida. Aí já tem piloto pedindo aquele auxílio, aquela tradicional empurradinha. Possivelmente o cara está um pouquinho mais fraco, ele pede ajuda para escapar do pelotão de trás. Aí você vê os 5 primeiros colocados na tela. Vou acompanhar a tua narração por escrito.
E acho que quem ficou naquela pancada inicial, eu já vou ficar de olho aqui nos pilotos que não passaram mais. O Alexandre Bueno, o Plínio Rocha. Acho que o Riccieri, Garbellini e o Nilson Lenz também ficaram naquela primeira batida, naquele primeiro enrosco de início de corrida. Enquanto isso, os pilotos que estão na pista não querem nem saber, eles vão para cima, seguem na prova, seguem na disputa. Já tem mais piloto que ficou pelo caminho também. Leonardo Torres é o primeiro colocado, Bruno Riccieri é o segundo, Paulo Rossetti vem na terceira colocação, já ganhou uma posição a mais. O Rodrigo Moraes, o Borracha, na quarta posição, Eduardo Bezerra vem na quinta colocação. Os 8 primeiros colocados da categoria Challenge. Sexto colocado o Alessandro Marchini, na sétima posição vem o Guilherme Cel. Fernando Túlio é o oitavo colocado. Na nona colocação, o primeiro da categoria Cup, o Yuri Zimmer, o Bruno Rocha e o Júlio Fabrício Sandini são os 3 primeiros da categoria Cup e estão um atrás do outro. Nono, décimo e 11º colocados. Na categoria Master, quem lidera a prova é o Clemente Dupchak. Olha o replay para vocês. Piloto que levantou poeira foi fazer um rally por ali. Que você não perde nada. A última volta. Borracha assume a segunda colocação, hein? Rodrigo Moraes, o Borracha, assumiu a segunda colocação e está virando mais rápido do que o Leonardo Torres. Última volta 56,9, o Leonardo Torres 57,2, 0,3 por volta. Vamos ficar de olho. Vamos ficar de olho porque com certeza teremos disputa pela primeira colocação e temos um novo líder. Temos um novo líder, escapou bastante. Agora deu uma garoa aqui, molhou a pista. Molhou a pista. Tem piloto escapando para todo lado e temos um novo líder. Uma garoa aqui que me parecia despretensiosa, que nada, olha só, tá rodando piloto para todo lado. Atenção porque a pista está molhada. A pista está molhada, dá uma olhadinha no replay. Complicando a vida dos pilotos, uma leve garoa que todo mundo pensou desproposital. E está aqui, olha, na nossa frente, o kart de número 3 é justamente do piloto Clemente, que vinha liderando a categoria Master. Rodou aqui na curva da vitória. Vamos observar os tempos, porque com certeza os pilotos vão baixar em muito tempo. Olha só, ali na entrada do miolo. Na entrada do miolo, tem piloto atravessando todo lado. Confira o replay. Olha só, piloto errando caminho, tem que voltar, não é por aí. E me parece os líderes da Paulo Rossetti. Gente, tá difícil segurar o kart na pista. Quando a pista molha, não tem jeito, tem que mudar o traçado, tem que sair da borracha. Só que essa chuva foi despretensiosa, o piloto não percebeu, imaginou que estaria mantido o traçado, não tem jeito, tem que mudar o traçado, tem que buscar uma outra forma. Tivemos alteração justamente nas posições. Olhem só, Rodrigo Moraes Borracha assumiu a liderança, o Paulo Rossetti vem na segunda colocação, Bruno Riccieri é o terceiro, Leonardo Torres, que liderava a prova, agora está na quarta colocação. Já subiu muito tempo, foi para 1:08 o tempo de volta, 1:11 o tempo do segundo colocado. Só que o Paulo Rossetti vem virando 1:02, hein? Vem virando 1:02. Mas perdeu algumas posições. A última volta do Paulo Rossetti agora caiu para a quinta colocação, 1:17.
molhou a pista, tem que tirar o pé ou mudar o traçado, não tem jeito. Senão acontece aquele baile que você acompanhou aqui nas imagens. A gente ficou doido olhando para todo lado, porque toda a curva tinha um piloto escapando. E vejam como mudou totalmente as ordens dos pilotos. Bruno Rocha pulou para a 6ª colocação e agora é o primeiro da categoria Cup. Na 2ª colocação, o Yuri Zimmer. Na 9ª colocação, eles estavam em 9º, 10º e 11º. O Yuri se mantém na 9ª colocação, mas com essas confusões o Bruno pulou lá para cima. Foi para a 6ª colocação geral, primeiro da categoria Cup. O terceiro na categoria Cup é justamente o Diego Pardo, nosso vice-presidente, hein? Quem está comigo aqui é o Pedro Juliano. Pedro, prazer, obrigado Juliano, pelos seus comentários. Obrigado. Que início de prova, hein? Não deu tempo nem de você comentar, hein, Pedro? Pois é, bem complicado, né? Agora com essa chuva, a divisão entre os pelotões, né? Tá parecendo um trânsito em dias normais lá em Curitiba, aqui em Santa Catarina também. É bem complicado e dividiu-se em vários pelotões aqui. O pelotão com o maior número de karts aqui conta com 4, 5 karts. Só não tem buzina. Só não tem buzina, obviamente. É, rapaz, e agora, por exemplo, já parou com a passagem dos karts e vem piloto mancando, hein? Tem piloto mancando aqui. Me parece o hatchback, não é? Não vou Pelo falar. macacão, sim. É, né? Pelo macacão, sim. Pelo macacão, sim, a gente tá um pouquinho distante. É o líder do campeonato até então, né? Líder do campeonato até agora. Quem se beneficia muito com essa disputa é o Paulo Rossetti, que continua, né? Paulo Rossetti continua na pista, é o 5º colocado neste momento. É, exato. Continua liderando a prova, segue na liderança o Rodrigo Moraes, o Borracha. Só que eu quero chamar a atenção aqui para a recuperação mais uma vez do Leonardo Torres. Era líder da prova, perdeu a colocação, foi lá para o 4º lugar, mais piloto abandonando, hein? Piloto 17 é o Luciano Lima Borges, o Pinguim. Abandonou a prova. Não consegui ver se ele teve algum problema daqui de longe, não consigo observar o estado do kart dele. Mas abandonou a prova, um lugar um pouquinho complicado inclusive ali. Mas a pista já está seca, acho que não compromete muito. Agora o Leonardo Torres, conforme a gente falava, Leonardo Torres caiu para a 4ª colocação e já se recuperou novamente. Quando molhou a pista, pegou os pilotos desprevenidos. E aí não tem jeito. Não tem jeito, ainda mais que eles correm com um tipo de pneu apenas, então vai no braço, vai na coragem. Você já viu ali gente entrando de lado, foi bem interessante quando a chuva começou a cair e começou a engraxar um pouco mais a pista, né? Aí que você separa homens de meninos nesse caso, né? Ah, se não mudar o traçado, se não buscar a sujeira da pista, porque é o seguinte, Pedro, se ficar na borracha, molhou, aquilo vira um sabão. Isso é um azulejo ensaboado. Não tem jeito, tem que buscar o lado sujo da pista. E principalmente porque eles, evidentemente que largaram com pneu slick. Para andar com pneu de chuva, só se tiver uma chuva torrencial, que não é o caso, né? É a condição que todo piloto tem alguns que odeiam e tem alguns que adoram, né? Que deixa o kart um pouco mais solto, aquela traseira um pouco mais leve, né? Dá para sair um pouco mais de lado e expor um pouco mais a capacidade do kart. Tem disputa, né? O líder abriu bastante. O Rodrigo Moraes é o primeiro colocado. Ele conseguiu uma boa vantagem, deixou a briga para o pelotão ali de trás. Ele já abriu 6 segundos em relação ao segundo colocado. O Rodrigo Moraes, o Borracha, também ele está andando muito forte, só que pelo último tempo de volta, 57,1 virou o Leonardo Torres, 57,3 virou o Rodrigo Moraes. Só que ele tem uma boa vantagem, ele tem 6 segundos de diferença em relação ao primeiro colocado. Já em relação ao segundo e terceiro, tem 1 segundo, é justamente o Alessandro Marchini que está colado no Leonardo Torres, está muito próximo e pode buscar essa diferença. Agora, na 4ª colocação vem o Bruno Rissetto, um piloto bem aguerrido e praticamente não tem diferença. Terceiro e quarto praticamente juntos, teremos disputa entre o terceiro e quarto colocado com certeza. E analisando a tabela de tempos também, Juliano, você vê que as melhores voltas foram feitas ali entre a primeira e segunda volta com um tempo de 56,3, 56,5. A pista ficou 1 segundo e meio mais lenta, né? Então isso comprova que a pista está realmente numa condição mais perigosa, numa condição um pouco mais complicada. E demonstra também que o campeonato também é bem apertado, apesar das aberturas de tempo, né? Altíssimo nível
muito equilibrado o campeonato. Agora, a partir de agora, como já parou a garoa novamente, com a passagem dos karts, a pista deve secar e começa a aquecer novamente. Então, acredito que dentro de algumas voltas, a gente já pode ter um restabelecimento das voltas normais. Lembrando que são 20 voltas e já temos 12 voltas completadas. 13 voltas completou agora o Rodrigo Moraes, o Borracha. A disputa pela quinta posição continua bem interessante entre o Paulo Rossetti e o Bruno Rocha. E o Bruno, que é de outra categoria, né? Exato. O Bruno, que é de outra. O Bruno, os dois Brunos. O Bruno Luiz Risseto e o Bruno Rocha, quinto e sexto colocado geral. Só que o Bruno Rocha é da categoria Cup, ele é o primeiro da categoria Cup. Mas está andando muito forte o Bruno Rocha. A última volta dele foi 56,6, inclusive mais rápido do que o Bruno Risseto, que virou 56,7. E o Leonardo Torres não consegue tirar a diferença em relação ao Rodrigo Moraes. Eles estão virando tempo muito próximo, 56,514 o Rodrigo Moraes, o Borracha 56,517. Praticamente diferença inexistente em relação ao segundo colocado. Só que o Rodrigo Moraes, o Borracha, tem uma vantagem em relação ao segundo colocado de 6 segundos. Eu vi até uma troca de conversa entre os pilotos ali, me parece que o Paulo Rossetti passou do lado de um piloto e trocou uma ideia ali, ó. Parece que eles conversaram, né? Dá espaço, pelo amor de Deus. É interessante essa conversa no kart, existe uma comunicação entre eles, né? É bem interessante. O bracejar de mãos, ainda mais tendo em vista que é uma associação de pilotos amadores que não são tão amadores assim, né? A conversa entre eles, até no briefing, é divertido de ver. Exatamente. Vamos Guarapuava, Mauro Guilherme Mondin, Júlio Sandini e Maurício Calaça. O pessoal torcendo pra galera de Guarapuava. Valeu! Já já a gente atualiza mais recados aqui pelo Facebook, porque realmente a corrida está pegando fogo, muito quente. Temperatura de 19 graus. Parece 19 graus? Eu que sou de Curitiba, Tá 19 graus a gente tá de camiseta regata e bermuda, né? E chinelo de dedo. Exato. Agora, para quem já é das regiões mais quentes, com 19 graus já tá colocando blusa. Tá de cachecol. Eu vi gente de cachecol aqui hoje. Inacreditável. Deu um calorão na gente. Pois é. Agora, na pista, a disputa está impressionante. Muito interessante. Segundo, terceiro e quarto colocado. Segundo, terceiro, quarto e quinto, hein? Um ponto interessante que você levantou, Juliana, é que a distância entre tempos entre o Rodrigo Moraes e o Leonardo Torres é pequena. Tanto que o Leonardo Torres tem feito, em média, 1/10 mais rápido que o Rodrigo Moraes. Porém, a distância que o Rodrigo Moraes colocou se deve também pela habilidade que ele teve no período de chuva. Ele abriu 6 segundos e, como os tempos estão parelhos, é capaz que a perseguição não saia tão cedo assim, né? Foi a percepção do Borracha que a pista estava molhada, mudou o traçado, foi quando ele pulou para a liderança. Aproveitou que estava sozinho, né? Aproveitou e aí teve aquele atropelo que aconteceu nos outros pelotões, todo mundo espalhando na pista, mantendo inclusive o traçado normal, o que não é comum, tinha que se mudar um pouquinho o traçado, né? Mas o piloto vem achando que de repente era só naquela curva que estava molhado, na outra curva não estava. Como os blocos também estavam andando bem mais próximos, né? Teve toda uma questão. Quando começou a chuva, tem alguns que não se dão bem, alguns que já estavam procurando outras linhas alternativas. Aí começou a fazer o enrosco. O que comprova agora, Juliano, é que a pista tá melhorando, tá ficando um pouco mais seca e os grupos estão começando a se encontrar. O que era grupos de 2, 3 karts, agora já são grupos de 4, até 5 karts que estão começando a se encontrar para o fim da corrida. Vamos acompanhar aqui um pouquinho essa disputa. Algum piloto abriu por ali. Nós estamos de olho aqui na disputa pela segunda colocação. Você tem na tela os pilotos Leonardo Torres, Alessandro Marchini e Paulo Rossetti. Teve uma troca de posições, já na próxima passagem a gente confirma. O Leonardo Torres ainda vem puxando o pelotão. Aqui com o kart branco, capacete amarelo. Paulo Rossetti pulou para frente, hein? Paulo Rossetti tirou a posição do Alessandro Marchini.
tirou a posição do Alessandro Marchini. Já na próxima passagem a gente vai ter atualização aqui da cronometragem. Aí, cortando a reta para vocês, Leonardo Torres na imagem total, logo em seguida Paulo Rossetti e Alessandro Marchini logo atrás. Essa é a disputa pela segunda colocação, segundo, terceiro e quarto colocado na tela. Bela disputa entre eles. Agora me parece o Paulo Rossetti e o Leonardo Torres deixaram para trás o Alessandro Marchini. Já é uma diferença boa, já não são ameaçados. Agora o Leonardo Torres não vai conseguir se livrar fácil do Paulo Rossetti, não. Não vai tão fácil, ele conseguiu tirar a diferença e está aproveitando do melhoramento de emborrachamento da pista, né? E caçou, pegou ali. E já vão pegar espalhou um pouquinho o Leonardo Torres. O Paulo Rossetti vai tentar aproveitar. Será que vai ter motor para isso? Não conseguiu. Vai colocar por dentro aqui no bacião. Colocou por dentro. Que bela ultrapassagem do Paulo Rossetti. Bela ultrapassagem do Paulo Rossetti em cima do Leonardo Torres. E quem veio no embalo tentando pegar a carona foi o Alessandro Marchini. Fechou a porta do Leonardo Torres. Aquela ultrapassagem clássica. Joga de lado, deixa rabiar e que Deus nos ajude, né? O que ele fez? Ele saiu melhor. Teve aquela escapada do Leonardo Torres lá em cima, no miolo, como a gente falou, no miolo da Faruípe, e aí o Paulo Rossetti saiu com o melhor tração. Saindo com o melhor tração, ele começou a mudar o traçado. O Leonardo Torres, sabendo que saiu com um desempenho um pouquinho menor, tentou fechar a porta, mudou o traçado e veio no defensivo. Aí o Paulo Rossetti jogou o kart, tentou fechar para outro lado, ele colocou por dentro, saiu melhor. Bela ultrapassagem. Ultrapassagem, inclusive, inteligente. E custou para ele o segundo lugar. Na próxima passagem, ó, já passou e já confirma pra gente aqui na cronometragem. E com isso, olha, essa disputa deles, inclusive, eles baixaram um pouquinho a diferença em relação ao primeiro colocado, que era de 6,2 segundos, agora é 5,7. Só que o Borracha também, sabendo que ele está na frente, tem uma vantagem. E a bandeira quadriculada está sendo agitada, hein? A gente começou aqui se perdendo no tempo de volta. Vence a prova Rodrigo de Moraes, o Borracha. É o que eu falava, ele baixou o ritmo porque sabia que era só trazer para casa. Bandeira quadriculada agitada, venceu o Rodrigo de Moraes, o Borracha. Em uma bela disputa entre o segundo, terceiro e quarto colocado, trocas de posições intensas. Foi melhor para o Paulo Rossetti, que ultrapassou na hora certa. Paulo Rossetti é o segundo colocado, Leonardo Torres ficou com a terceira colocação. Tenho certeza que nas próximas disputas teremos uma bela briga entre esses pilotos. O quarto colocado foi o Bruno Luiz Rissetto, na quinta colocação, Alessandro Marchini. Na sexta posição, o Eduardo Bezerra. Deixa eu olhar aqui na categoria Cup, Bruno Rocha na categoria Cup, o primeiro colocado, o segundo colocado, Yuri Cassiano Zimmer. Na terceira colocação da categoria Cup, o Diego Pardo. Amarildo Nogueira foi o quarto. Na quinta colocação, o Ricieri Garbellini. Na categoria Master, Daniel Estival. Só confirmar aqui na minha cronometragem para não me perder exatamente. Daniel Estival foi o primeiro colocado. O Nilson Lenz foi o segundo na categoria Master. O terceiro, Clodoaldo Gato, que largou na frente, inclusive, né? Caiu algumas posições. O piloto na última volta acabou ficando. Eita. Esse é um resultado muito importante para o Paulo Rossetti, né? Que está na disputa lá na terceira colocação do campeonato no geral. Aproveitou da desistência do Rastbar, né? E acumula pontos importantes, visando, falta ainda mais, tirando essa etapa, mais 3 etapas ainda a serem realizadas, né? Uma em Balneário Camboriú, uma que está a ser confirmada e possivelmente possa ser Guarapuava, informação em primeira mão aqui, e a última lá na Praia dos Ingleses, ou seja, cada ponto conta agora, né? Estava entre Registro e Guarapuava. Registro e Guarapuava pode estar tendendo a ser Guarapuava. E inclusive, o pessoal de Guarapuava em peso, pessoal de Guarapuava em peso aqui acompanhando nossa transmissão, apareceu aqui há poucos instantes o kart de número 6. O kart de número 6 é justamente do Guarapuavano, o Mauro Mondim, que está com torcida aqui justamente no Facebook. Aliás, falando em Facebook, vamos agradecer já a galera. Aí, Riti, a Fernanda Galvão torcendo pro Ritieri, Marco Antônio, vai Borracha, boa sua torcida, Marco Antônio, venceu o Borracha, hein? O Luiz Paulo Souza, vamos Maurício Calaça, pra cima deles. A galera, Juliano, nos responda, cadê o Ritieri? A gente tava aqui, então, desculpa aí, Fernanda, mas agora acho que trouxe a informação para você, né? Eu já posicionei aqui a ordem de chegada aqui do Ricieri Garbellini. Cadê o Guilherme Ratbach? Perguntaram, o Guilherme Ratbach, ele se envolveu em uma batida no começo da prova. Deixa eu até confirmar com a nossa direção de prova. A gente tem, Renan, as imagens da largada? As imagens da largada...
Não temos as imagens alargadas, mas a gente providencia para vocês. Até a gente vai finalizar, inclusive, essa transmissão. Vamos iniciar outra, né, logo em seguida. Então vocês vão poder rever que na largada já teve uma pancadaria, teve um monte de piloto que ficou pelo caminho. E o Ratbach foi um deles. Levantou uma poeira sensacional. Levantou poeira, a gente ficou louco aqui, não sabia para onde olhar. Pode ver em relação a... Só pegar uma informação aqui, não? Isso. Ok. Mas aí pode, assim que a gente zerar esse vídeo aqui, vocês podem buscar. Pedro, que corrida tivemos, hein? Tivemos de tudo, né? Na largada, uma pancadaria, piloto que foi cortar grama ali sem ser convidado, batida, chuva que deu as caras, complicou totalmente a situação de pista. Aí você vê, ó, 2 karts sendo trazidos, na verdade... Tem 3. Teve um kart que parou aqui, já foi recolhido, tem 3 karts sendo recolhidos também, 2 nas imagens, outro parado aqui, que é justamente o kart número 6 do Mondim. Uma corrida bem interessante, Juliano. Isso demonstra toda a... Deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio, pra gente não se embolar. Vamos aqui, ó. Pera aí. Aí, que beleza. Tá aí. Foi uma corrida bem interessante, promete muito para a segunda bateria, né? O Paulo Rossetti teve um resultado muito bom, ele se manteve firme na pista. O Rodrigo Moraes foi o que melhor soube lidar com um momento transitório de pista, né? Uma pista seca, que começou seca, virou basicamente um Lago dos Cisnes ali, né? Todo mundo rodando. Pelo que eu contei, pelo que eu pouco observei, eu contei 5 ou 6 rodadas ali. Não sei se juntar a minha planilha com a tua, acho que dá um show completo, né? Foi bastante, porque eu tinha as imagens do meu visual, tinha as imagens da câmera e a gente tentava pegar todos aqui pedindo replay, enfim, foi uma loucura, mas realmente foi uma prova que testou os limites dos pilotos. Exato. E aí aquele que fez a melhor leitura, na minha opinião, foi o piloto que se saiu melhor, que foi justamente o Borracha, o Rodrigo Moraes. Não tirando o mérito dos outros pilotos, e quando eu digo que ele fez a melhor leitura no seguinte, porque muitas vezes quando você está na pista, você imagina que é só aquele ponto que está molhado, até porque a gente tem acompanhado aqui que é uma garoa leve. Bem leve. Mas ela é o suficiente só para criar aquela pequena camada de água, e aí ficou em cima da borracha, não tem jeito, é um azulejo ensaboado, não tem como. E aí tem que mudar o traçado. E aí quando começou, todos os pilotos talvez imaginando que o traçado ainda poderia ser utilizado traçado de pista seca, eles não fizeram isso, mantiveram o traçado, e aí o que aconteceu foi rodada para todo lado. E aí tiraram o pé por umas 2 ou 3 voltas, 4 voltas talvez, até que a pista secasse novamente. Mas foi uma prova que testou os limites dos pilotos, estão todos de parabéns. Eu destaco aqui também o Leonardo Torres, que por várias vezes foi lá para trás do grid, voltou, buscou, enfim, mas acabou terminando essa primeira bateria na 3ª colocação. Bruno Rissetto também, que teve uma boa consistência. Acho que a palavra-chave foi muito equilibrado. A palavra-chave dessa corrida, principalmente pro Rodrigo Moraes, é consistência. Ele manteve uma tocada única em uma pista que tinha um grip bom, numa pista que perdeu o grip, tanto que ele aumentou uma diferença para 6 segundos, foi controlando, foi administrando e venceu com grandes méritos, né? Vamos fazer um pequeno intervalinho? Claro. A gente vai fazer uma pequena pausa. Eu vou pedir para o Renan para que jogue para a gente, assim que a gente encerrar, os tempos na tela, Renan, porque eu quero fazer um agradecimento especial aqui aos apoiadores, né, de todo o evento, Fast Lap Kart Indoor, Água da Serra, a Bix Tecnologia, Cidade de Penha, né, o Governo Municipal de Penha, através da Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde, Crono MK, que está fazendo trabalho de cronometragem, Kalinovski Preparações, Trigo Mais, Infotec, Margion Comunicação Visual. Esse banner que vocês observam aqui atrás da gente, esse backdrop, foi personalizado pelo Margion. A Econocar, belíssima casa de frutas, e Rossi Pilates e Yoga. Lembrando que todo o evento tem a supervisão e o apoio da Federação, da FAUESC, né, que é a Federação de Automobilismo de Santa Catarina. Nós vamos deixar aqui, Pedrão, com a sua autorização, vamos deixar um pouquinho o tempo na tela, teremos um intervalo. Qual é o horário que está programada a próxima largada, a próxima bateria? Eu tenho aqui, a gente já confirma. Já coloca lá? Já, tá facinho aqui, ó. Que beleza. Bateria 2, 15 e 20. 15 e 25? 15 e 20, né?